Ganhar dinheiro sem mover um dedo. Não é esse o sonho de todos? O conceito de renda passiva, promovido em inúmeros vídeos e anúncios, sugere que os ricos têm múltiplas fontes de renda, incentivando você a fazer o mesmo. No entanto, um olhar mais atento revela que a verdadeira renda passiva é mais mito que realidade. Muitas estratégias online de renda passiva são retratos distorcidos ou invenções completas que se aproveitam daqueles desesperados por atalhos financeiros que supostamente fazem a pessoa ficar rica da noite pro dia. De fato, algumas estratégias até podem funcionar, mas normalmente elas têm pegadinhas que você vai acabar descobrindo só depois. No vídeo de hoje, a gente vai falar delas. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou analista de investimentos e esse é mais um O Analista Explica. Frequentemente, quando as pessoas se referem à renda passiva, elas estão falando sobre duas coisas diferentes: retornos de investimentos ou empreendimentos empresariais. O primeiro deles é o mais engraçado de todos, porque ele costuma ser decomposto em fontes de renda separadas. Eles vão te falar que milionários têm várias fontes de renda passiva, e entre elas existem os aluguéis de imóveis, juros de títulos de dívida, dividendos e ganhos de capital. O problema é que basicamente isso é uma coisa só, que são rendimentos provenientes de um patrimônio prévio. Como analista de investimento, eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de renda. Inclusive, meu trabalho é incentivar que você consiga construir isso para você. Mas é aqui que está a pegadinha, no construir. A barreira para viver de renda passiva é alta. Por exemplo, o salário médio do brasileiro é de R$2.000 por mês ou 24 mil por ano. Isso quer dizer que para você conseguir uma renda dessa magnitude, só com base nos seus investimentos, você vai ter que acumular R$240 mil investidos. Isso se a gente assumir um retorno anual de 10%. Agora, se seu objetivo for manter esse patrimônio intacto para que ele vire herança para os seus filhos, aí você vai ter que reinvestir uma parte para compensar os efeitos da inflação sobre ele. Em outras palavras, para garantir isso de forma segura, você vai ter que reinvestir quase a metade desses R$24 mil por ano. Considerando aí uma inflação de 4,5%, R$10.800 vão ter que ser reinvestidos anualmente só para você manter o poder de compra dos seus investimentos. Ou seja, a régua para manter uma renda de 24 mil por ano, sob essas circunstâncias, ela sobe com um patrimônio de R$436 mil. E acredite, construir esse patrimônio leva tempo, muito trabalho e disciplina. Pelo menos para nós, meros mortais, que não fomos comprados pelo Al Hilal, igual o Neymar. Eu sei, tem muita gente por aí vendendo plataformas online que prometem riquezas rápidas com investimentos mínimos, sem contar os famosos robôs trader, ou ainda cursos de day trade para iniciantes, leilões de imóveis e criptomoedas milagrosas, como se fossem aí o caminho certo para a riqueza. O problema é que sempre te escondem os principais perigos dessas estratégias. Até aquela que é tida popularmente como um dos investimentos mais seguros do país, que são os imóveis, eles podem ser arriscados. Investir todas as economias em uma única propriedade, por exemplo, é um mau conselho financeiro, dado que você vai concentrar todo o seu patrimônio em um único ativo. Ser dono de um imóvel de aluguel dá trabalho pra caramba. O imóvel vai precisar de manutenção, o inquilino pode ficar inadimplente, o imóvel pode ficar vazio e parar de gerar renda por um bom período de tempo. A vizinhança pode ficar ruim e esse imóvel pode desvalorizar. Agora imagina quando o assunto é day trade. Eu não sei se você conhece a estatística, mas ela é devastadora. Segundo um levantamento feito por 2 professores da FGV, apenas 1% dos day traders que operaram por mais de 300 pregões ficaram com resultado positivo. Certamente, se você tivesse feito o bolo de pote durante o mesmo período que ficou tentando aprender a fazer day trade, você teria lucrado mais com a venda deles e perdido menos tempo. Pior ainda seria confiar seu dinheiro a bots de negociação obscuros que podem acabar te trazendo uma boa dor de cabeça na forma de um desastre financeiro previamente encomendado. No lado empreendedor da coisa, nem se fala. Enquanto prometem que alguns negócios online podem dar lucros no piloto automático, a realidade costuma ser diferente. Estabelecer negócios, mesmo aqueles como dropshipping, que elimina a necessidade de gerenciamento de inventário, por exemplo, ainda exigem tempo, esforço e estratégias de marketing astutas para funcionar. E tudo isso leva tempo e dedicação. Em essência, enquanto existem oportunidades de renda que não são estritamente ligadas a um salário, a verdadeira renda passiva ela continua ilusória. A maioria das vias exige uma combinação de capital, trabalho árduo e uma sólida compreensão dos riscos envolvidos. À primeira vista, por exemplo, o dropshipping ele parece até promissor, devido à simplicidade e
devido ao baixo investimento inicial. Mas justamente por ser tão acessível, não demora muito para que o mercado fique repleto de concorrentes vendendo o mesmo produto. Com tantos vendedores, a oferta supera a demanda e fica cada vez mais difícil lucrar. Mas Thiago, eu conheço o Zezinho que diz que ganha 20 mil reais por semana depois de ter comprado um curso no YouTube. É importante observar que muitos desses testemunhos positivos, eles não podem, ou melhor, eles podem não ser representativos do cenário geral. Por trás de uma história de sucesso, pode haver inúmeras outras pessoas que não obtiveram retorno sobre o seu investimento. O problema aqui é que a gente não ouve falar dessas histórias de fracasso, que são muitas, mas invisíveis. Nassim Taleb, que é o autor de O Cisne Negro, ele tem uma frase categórica sobre isso, que é: o cemitério dos perdedores é silencioso. Ou seja, ninguém sai contando por aí seus fracassos na rede social. Se contam, é porque no final tem uma história de sucesso. E o ser humano gosta dessa jornada do herói, que é aquela que o protagonista começa todo fodido, mas termina no topo. Por isso, é muito comum escutar sobre o engraxate que virou dono de uma emissora de televisão, mas ninguém escuta sobre o engraxate que tentou virar dono de uma emissora de televisão, mas acabou sua vida como engraxate e com a dívida. E isso gera um viés psicológico na gente, chamado de viés de sobrevivência. É como se a gente olhasse para quem tentou e enxergasse só o corte no qual encontra apenas quem conseguiu. O negócio é que quem consegue sucesso em escala digna de virar história, geralmente consegue por causa de 3 fatores. O primeiro deles é o time. Sabe aquele ditado que quem chega cedo bebe água limpa? Pois é, quem chegou cedo na onda do dropshipping, que foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça aqui, e que eu dei nesse vídeo, teve vantagem. Mas à medida que o mercado se tornou saturado, os lucros acabaram diminuindo. E mesmo que tenha um lucro inicialmente, a longevidade desse sucesso ela é questionável. E isso nem se aplica somente ao dropshipping, tá? Ele só foi o exemplo que me veio à cabeça. E a gente tem até um nome para isso, que é o First Mover Advantage. Em português, vantagem do pioneiro ou vantagem do primeiro a chegar. É a vantagem competitiva que uma empresa pode obter ao ser a primeira a entrar em um novo mercado ou indústria, ou introduzir um novo produto ou serviço antes dos seus concorrentes. A gente pode citar de exemplo aqui a Netflix ou Spotify, que são casos clássicos dessa vantagem, que chega antes, fideliza o cliente, pega um mercado sem concorrência e muitas vezes bem mais fácil de escalar. Ou seja, não enfrenta um mercado ultra competitivo em que as chances de se fazer dinheiro são bem menores e em menor escala. O segundo fator é a dedicação. Sucesso raramente é alcançado sem esforço. Mesmo com um produto inovador, é necessário trabalho contínuo para se manter à frente da concorrência. Gigantes do mercado já caíram por ter sido disruptadas, entre eles a Blockbuster, ou a Kodak, ou o Yahoo. Fora isso, se engana quem acha que o dono do negócio não trabalha ou trabalha menos. A imensa maioria dos empresários brasileiros são pequenos e médios. E geralmente essas empresas contam com a força de trabalho do dono também. E se esse dono falta no negócio, vai fazer uma diferença absurda no faturamento no final do mês. O último fator aqui é polêmico, é a sorte. Eu sei que vai ter gente falando que isso não existe, que tudo é fruto de trabalho duro e que quem tem sorte geralmente é quem trabalha mais. Ok, mas isso não é verdade. Repare que eu não estou falando que o sucesso depende só de sorte, tanto que o segundo fator foi dedicação. Eu estou falando que ele depende também da sorte. No YouTube, por exemplo, todos os dias é feito o upload de mais de 700 mil horas de vídeos na plataforma. E muitas vezes é a sorte que vai determinar se um conteúdo vai ser notado ou se ele vai se perder no mar digital. 90% dos vídeos da plataforma não atingem 1000 visualizações. E esse percentual só vai caindo conforme o número de views vai aumentando. Meu canal, por exemplo, ele é sequer monetizado. E o vídeo que tem mais views aqui não passa de 5 mil. Isso pode significar que o canal é uma merda mesmo e que eu sou um péssimo storyteller. Pode. Mas eu já vi muitos canais do mesmo nicho passando conteúdo errado até, com uma produção muito pior e um storytelling de matar o cidadão, com pelo menos 50 vezes mais inscritos que o meu. Inclusive, pra gente tentar mudar isso, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e manda esse vídeo para um amigo, que a coisa tá feia. E outra, não caia na conversa de que canal do YouTube é renda passiva, tá? E que você nem precisa aparecer para dar certo, que os vídeos vão ficar lá gerando views para sempre.
Isso é mentira. Produzir conteúdo dá muito trabalho, mesmo que você não apareça nele. Ainda mais quando você faz quase tudo, desde o roteiro, a gravação, a thumb e a edição. E eu nem tô reclamando, porque eu gosto de fazer isso. Mas eu encaro o YouTube como um segundo trabalho, ou terceiro, considerando que eu também sou advogado. A ironia é que muitos que promovem estratégias de renda passiva ganham mais dinheiro vendendo a ideia do que praticando essa mesma ideia. Por quê? Porque a ideia de ganhar dinheiro sem esforço, ela é extremamente sedutora. E quando você embarca numa ideia dessa e compra o próximo curso de como ficar milionário ou como ganhar dinheiro sem fazer nada, na verdade, o que você está fazendo é contribuindo para a estratégia de renda passiva, entre aspas, de quem te vendeu o produto. Afinal, o melhor jeito de ficar milionário é vendendo um tutorial sobre como ficar milionário. A mensagem aqui, ela não é feita para te desmotivar, tá? Quem quer tentar, deve tentar mesmo. Se você acredita na sua ideia, no seu produto, no seu serviço, vai em frente, coloca o projeto para rodar. Eu mesmo fiz isso várias vezes durante a minha vida e estou fazendo agora. O que eu quero é que você tenha consciência dos desafios que vai enfrentar. A verdadeira renda passiva muitas vezes exige muito trabalho antecipado e manutenção contínua. E o seu sucesso vai depender da combinação de time, sorte e, acima de tudo, muita dedicação. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que vai gostar desse outro aqui também. Ele trata sobre um outro mito, dessa vez sobre ficar milionário investindo só R$300 por mês. Me diz aí nos comentários quantos milionários você conhece com essa história.